Olá, bom dia, como vai? Terça-feira eu quero compartilhar com você hoje mais um pensamento bíblico, uma orientação e uma instrução da palavra de Deus, a verdadeira Constituição que já está aberta. Que bom podermos, em tempo de liberdade, estudarmos a palavra de Deus. Não é fácil. Nós lutamos contra a carne e o espírito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne, a Bíblia se refere, não é, metaforicamente, à carne. A carne é a nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa. Então há uma luta dentro de nós, existe um conflito cósmico, não é, entre o bem e o mal, e este conflito ele se repete e se reverte para dentro da nossa mente, do nosso coração, da nossa vida, de uma forma mais particular e pessoal, enfim, da nossa existência. Interessante que Paulo diz, diante de tudo isso, que nós devemos nos armar. Ele diz assim no verso 13 do capítulo 6 de Efésios, a carta aos Efésios. Paulo tem uma recomendação para nós nesta manhã de terça-feira, no decorrer deste dia, não sei a hora que você vai ver. No verso 13, ele diz para nós colocarmos as armaduras, nos vestirmos com as armaduras, estarmos preparados, diz assim no verso 13 do capítulo 6 de Efésios, diz Paulo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você quer estar firme? Você quer ser vitorioso contra o mal, contra o pecado, contra as pessoas que te puxam o tapete, contra, enfim, todas as dificuldades da vida que nós enfrentamos, né? Porque nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos pessoas más, nós enfrentamos as hostes inimigas que estão nas regiões celestiais, não é? As potestades do mal. Então Paulo diz assim, olhando para um soldado romano, né? Paulo diz assim: olha, vocês precisam se revestir, vocês precisam tomar as armaduras de Deus, né? Falando de um soldado, porque um soldado romano ele tinha diversas proteções, não é? Ele tinha desde as suas sandálias, da sua cabeça, que ele colocava o capacete, de uma couraça que ele colocava por cima da sua roupa. Então, mas que armaduras são essas, as armaduras espirituais que Paulo fala, que vêm da parte de Deus para nos proteger? Nos versos 13, nos versos 14 em diante, primeira armadura que Paulo fala é a verdade, e depois em segundo é a justiça, a verdade de Deus. Jesus disse quando veio a este mundo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o profeta Jeremias e também Isaías fala que Jesus, que o Messias, que o Senhor Jesus é justiça nossa. Está no verso 14 do capítulo 6. Depois, Paulo ainda recomenda que nós vistamos a armadura do Evangelho da Paz, não é? Que seria do verso 15, seria calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz, no verso 15. E no verso 16, Paulo não deixa outra armadura de fora, que é muito importante, é a fé. Esta armadura nós precisamos ter continuamente em nossa vida, para nossa proteção. A fé está no verso 16, não é? Ele diz assim: embraçando também sempre o escudo da fé. O escudo da fé para vencer e apagar, não é? Os dardos, todos os dardos inflamados do inimigo. As flechas de antigamente eram feitas pontiagudas com tochas. Elas alcançavam o alvo e incendiavam aquele local, aquele corpo, aquele objeto. Depois Paulo fala também ainda para nós da armadura da salvação, que está no verso 17. Se vistam com a armadura da salvação, está no verso 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo não deixou de fora a Bíblia. E depois, então,
finalizando, Paulo diz assim, ora, e depois vocês devem, o verso 18, diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Então, depois de tudo isso, depois de você vestir a armadura, não é? Nós, motociclistas, temos que colocamos roupas especiais, roupas protetivas, não é? Roupas abrasivas que suportam duro impacto, não é? Pode arrastar no asfalto e tudo mais, que elas nos protegem. Então, Paulo diz assim, para nós vestirmos, né, nos revestirmos das armaduras da verdade, da justiça, do evangelho, da fé, desenvolvermos a fé, a salvação, a espada do Espírito, que é a Bíblia Sagrada. Por isso estamos aqui fazendo a nossa meditação, para sairmos armados, fortes para enfrentarmos o dia. E por fim, Paulo então fala que devemos estar também armados com a oração da fé, a oração das súplicas, para resistirmos às intempéries do tempo, para resistirmos os inimigos espirituais. Quem sabe você esteja passando grandes tentações e provações na sua vida. Quem sabe o seu casamento esteja à beira do abismo. Talvez o teu casamento esteja realmente no final, ou você está vivendo um drama, dívidas, problemas, dificuldades, saúde, problemas espirituais, problemas psicológicos, emocionais. Os problemas emocionais são graves, são terríveis. Doenças terminais, quem sabe você esteja vivendo um drama, fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia, tomando fortes injeções, fazendo cirurgias, que é doloroso, é terrível. Quem sabe você esteja vivendo momentos de felicidade e alegria, então agradeça a Deus, se revista, se fortaleça das armaduras de Deus, que é a verdade, a justiça, o evangelho, da paz, a fé, a salvação, a espada do Espírito, que é a Bíblia, e a oração. Vamos nos vestir destas armaduras, você e eu? Então, feche os olhos e vamos orar, se puder. Senhor meu Deus, revista-nos com as armaduras do céu, com a fé, com a verdade, a justiça, o evangelho, a salvação, a espada do Espírito, que é a Bíblia Sagrada, e a oração e súplicas. Assim, Senhor Deus, fortaleça-nos para sermos vencedores em Jesus Cristo. Em nome dele oramos agradecidos, rogando a presença do Espírito Santo. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.